Você já parou para pensar por que a maioria esmagadora das pessoas passa a vida inteira trabalhando, pagando contas, se esforçando para ganhar mais, mas no final das contas, nunca chega a um ponto de verdadeira liberdade financeira? Não estou falando de quem melhora um pouco de vida, compra alguns bens, faz uma viagem de vez em quando, mas de quem realmente enriquece, constrói patrimônio sólido, cria tranquilidade financeira para si e para a família, e tem escolhas livres sobre como viver. A realidade é dura. Pesquisas e dados ao redor do mundo mostram que apenas cerca de 10% da população atinge um nível considerável de riqueza e independência financeira. E a pergunta que não quer calar é: por que os outros 90% ficam pelo caminho? O que eles fazem de errado, ou melhor, o que deixam de fazer? E o mais importante, o que os 10% fazem de diferente, que você pode começar a aplicar hoje para mudar seu destino financeiro? Errado com a forma como o dinheiro circula na sua vida. Talvez você trabalhe duro, receba seu salário, pague as contas, mas parece que nunca sobra. Talvez já tenha até tentado investir ou guardar, mas algo sempre atrapalha. E nesse ponto surge a primeira grande verdade: enriquecer não é apenas uma questão de quanto você ganha, mas de como você pensa, de quais hábitos constrói e de quais decisões toma todos os dias. Esse é o divisor de águas entre quem faz parte dos 90% que permanecem na corrida dos ratos e os 10% que conseguem escapar e construir riqueza real. Ciclo de viver do salário, gastar no consumo e nunca priorizar a construção de patrimônio. Esse comportamento está enraizado em crenças antigas, como dinheiro é difícil de ganhar. Dinheiro não traz felicidade. Quem tem muito dinheiro fez algo errado. Ou ainda, vou aproveitar a vida agora, porque amanhã não sei se estarei vivo. Essas frases parecem inofensivas, mas moldam completamente a forma como uma pessoa lida com suas finanças. E quando se somam aos hábitos de consumo desenfreados, o resultado é simples: estagnação, algo escasso, sempre insuficiente. Eles passam mais tempo pensando em como gastar do que em como multiplicar. Vivem presos na lógica do prazer imediato. Trocar de celular, fazer a compra por impulso, manter um estilo de vida que impressione os outros. O problema é que riqueza de verdade não se constrói para impressionar, se constrói para libertar, não um fim em si mesmo. Eles enxergam cada real não como algo para gastar agora, mas como uma semente que pode se multiplicar no futuro, enquanto os 90% compram passivos, coisas que perdem valor e geram apenas despesas. Os 10% compram ativos, coisas que crescem, que rendem, que produzem mais dinheiro. A diferença pode parecer sutil, mas no longo prazo é gigantesca. Pense assim: duas pessoas recebem o mesmo salário. Uma usa parte para parcelar um carro novo, trocar de celular e pagar juros em cartão de crédito. A outra guarda um pouco, investe em renda fixa, em ações ou em um pequeno negócio. Depois de 10 anos, quem você acha que estará mais perto da independência financeira? Não é preciso ser gênio para perceber a resposta. Dizem frases como: isso não é para mim, é complicado demais, eu não entendo de números. Só que a ignorância custa caro. E aqui está um ponto de virada. Você não precisa ser expert em finanças para começar a enriquecer. Precisa apenas entender os fundamentos básicos. Gastar menos do que ganha, investir a diferença, reinvestir os rendimentos e manter disciplina. É simples, mas não é fácil, porque exige consistência e paciência. Os 90% não têm paciência.
querem enriquecer rápido. E é justamente essa mentalidade que os faz cair em armadilhas, como pirâmides financeiras, golpes ou investimentos duvidosos que prometem muito e entregam nada, capital, e depois colocam esse capital para produzir mais, seja por meio de investimentos, negócios ou rendas passivas. E esse é um dos maiores segredos. Os ricos não ficam ricos apenas pelo que ganham, mas principalmente pelo que fazem com o que ganham. Prosperidade. Isso cria um efeito psicológico devastador. Mesmo quando ganham mais, continuam pobres, porque aumentam os gastos na mesma proporção. Já os 10% fazem o contrário. Quando a renda aumenta, eles aumentam proporcionalmente os investimentos, não os gastos. Eles entendem que enriquecer não é sobre ganhar mais para gastar mais, é sobre ganhar mais para investir mais. E só depois de consolidar patrimônio, aproveitar com segurança, pensam no hoje, no máximo no fim do mês. Os 10% pensam em 5, 10, 20 anos. Essa perspectiva muda tudo, porque ao pensar no longo prazo, eles tomam decisões mais estratégicas, evitam armadilhas de curto prazo e colhem frutos maiores no futuro. É como plantar uma árvore. Os 90% querem a sombra e o fruto hoje. Não tem paciência para esperar a árvore crescer. Os 10% plantam, regam, cuidam, e no futuro tem não apenas uma árvore, mas um pomar inteiro. E isso vale não apenas para investimentos, mas para habilidades, relacionamentos e oportunidades. Anotar seus gastos, eliminar dívidas de alto custo, separar uma porcentagem do que ganha para investir todos os meses, buscar conhecimento sobre finanças. O importante não é o tamanho do primeiro passo, mas a direção dele. Colhem resultados diferentes e você tem a escolha de qual grupo quer fazer parte. Vídeos que podem ser o ponto de virada na sua vida financeira. Deixe também o seu like, porque isso fortalece o canal e faz com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Lembre-se, riqueza não é questão de sorte, é questão de mentalidade e ação. E a decisão de começar está nas suas mãos. Daqui a 10 anos, se continuar fazendo exatamente o que faz hoje com o seu dinheiro. Imagine o mesmo salário, as mesmas contas, as mesmas dívidas, os mesmos hábitos de consumo. Imagine as oportunidades que vão passar diante de você e não poderá aproveitar, porque não terá recursos. Imagine a pressão constante de ter que trabalhar, não por prazer, mas por obrigação, porque se parar, tudo desmorona. Agora, abra os olhos e pergunte a si mesmo: é isso que você quer? A vida não muda porque a gente deseja, muda porque a gente decide. E essa decisão começa agora. Os 90% esperam o momento ideal, esperam ganhar mais, esperam o cenário perfeito para começar a se organizar. Os 10% entendem que não existe momento ideal. O melhor momento é o agora. Pode ser enviado para conquistar mais território, sua mentalidade muda. Cada gasto passa a ter um peso diferente. Cada decisão deixa de ser apenas prazer imediato e passa a ser uma estratégia para construir um futuro sólido. É como um jogo de xadrez. A maioria joga pensando só na próxima jogada, mas os 10% planejam 5, 10 movimentos à frente. E assim eles vencem. Diferença de mentalidade. Os 90% veem o risco como um inimigo, algo a ser evitado a qualquer custo. Os 10% entendem que o risco é parte do processo. A questão não é evitar o risco, mas aprender a gerenciá-lo. Eles estudam, diversificam, começam pequeno,
testam, ajustam e vão crescendo. Essa disposição de aprender com erros e seguir em frente faz toda a diferença. Já os 90% desistem no primeiro fracasso, se fecham em medo e voltam para o ciclo do consumo imediato. Relação com o tempo. O pobre financeiro gasta horas em distrações vazias, rolagem infinita nas redes sociais, séries maratonadas, discussões que não levam a nada. O rico em mentalidade também se diverte, mas usa parte significativa do tempo em atividades que geram retorno. Leitura, estudo, networking, aprendizado de habilidades que aumentam seu valor no mercado. Enquanto uns consomem, outros constroem. Essa é uma decisão diária que separa grupos, precisa ser dito. Se você não controla seu dinheiro, sempre haverá alguém controlando você através dele. Bancos, financeiras, cartões de crédito, empresas de consumo em massa, todos sabem como lucrar com sua falta de disciplina. É por isso que o endividamento é tão comum. Quem não aprende a dominar o dinheiro acaba se tornando escravo dele. Já os 10% viram o jogo. Eles fazem o dinheiro servir a seus propósitos, não o contrário. Dinheiro é liberdade de escolha, é poder decidir onde morar, como trabalhar, com quem passar o tempo. É poder ajudar familiares, viajar, realizar sonhos, sem depender de um empréstimo ou de favores. É poder dormir tranquilo, sabendo que, aconteça o que acontecer, você terá segurança para atravessar os desafios. Essa liberdade tem um preço: disciplina. E é justamente isso que os 90% não conseguem sustentar. Querem resultados rápidos, mas não querem a rotina consistente que leva ao sucesso. Talvez a essa altura você esteja sentindo duas coisas: um incômodo com seus próprios hábitos e uma chama de motivação para mudar. Esse é o ponto perfeito para uma virada, porque toda grande transformação começa com um desconforto. É quando você se olha no espelho e admite, do jeito que está, não dá mais. E logo em seguida vem a decisão: eu vou mudar. Não amanhã, não mês que vem, mas agora. E quando você assume essa decisão, o próximo passo é agir. Começar pequeno, mas começar. Não consiga guardar 20% da sua renda, mas pode guardar 5%. Talvez não consiga investir em grandes oportunidades, mas pode começar com algo simples, acessível, que já vai te ensinar e abrir portas. O que importa é o hábito, não o valor inicial. E à medida que você cresce, esse hábito se fortalece e os resultados se acumulam. O que parecia pequeno vira grande. É assim que os 10% chegam lá. Eles não esperam ter muito para começar, eles começam com pouco para depois ter muito. Se você tivesse começado a investir apenas R$200 por mês nos últimos 5 anos, com disciplina, onde estaria hoje? Se tivesse cortado gastos desnecessários e transformado esse dinheiro em ativos, quanto teria acumulado? Essa reflexão não é para te deixar arrependido, mas para te mostrar que o tempo é seu maior aliado ou seu maior inimigo. E o que você decidir fazer com ele define de que lado estará. Assiste, ache interessante e depois esquece. Transforme isso em ação. Pegue um papel, abra uma planilha, anote sua situação financeira atual, trace metas, defina quanto vai investir por mês. Escolha aprender algo novo sobre finanças ainda essa semana. Compartilhe sua meta nos comentários, porque quando você escreve e se compromete, as chances de realizar aumentam muito, enriquecem. Isso significa que não é impossível, apenas exige estar disposto a ser diferente da maioria. E ser diferente incomoda. Incomoda ver pessoas ao seu redor gastando
sem pensar enquanto você guarda. Incomoda abrir mão de prazeres imediatos em troca de objetivos maiores. Mas acredite, a recompensa é infinitamente maior. Tomado essa decisão hoje, vai perceber que não foi sorte, mas disciplina. Não foi destino, mas atitude. E a partir daí, você se tornará uma prova viva de que é possível. E talvez até inspire outras pessoas a mudarem também, a acessarem esse conhecimento. E comente aqui embaixo. Qual será o primeiro passo que você vai dar ainda hoje para mudar sua realidade financeira? Quero ler e acompanhar sua evolução. Porque lembre-se, enriquecer não é um evento único, é uma jornada. E essa jornada começa agora com você.